Nunca esquecerei a noite em que o chão desapareceu debaixo dos meus pés. Eu acreditava que Miguel era o meu porto seguro, o único que via em mim algo além do silêncio que eu carregava. Acreditava que o nosso segredo era uma promessa, que o amor que partilhávamos em silêncio era suficiente para resistir ao mundo. Mas bastou um instante, um beijo roubado diante dos meus olhos, para destruir tudo. Tínhamos combinado de nos encontrar depois das aulas, como sempre. Eu segui o corredor vazio da faculdade, já habituado a caminhar rápido, evitando olhares, evitando perguntas. Mas quando dobrei a esquina para a sala, onde costumávamos esconder-nos, vi-o. Miguel. O Miguel que me prometia verdades à meia-noite. O Miguel que me jurava que só precisava de tempo. E ele estava ali, de costas viradas, com as mãos a segurar João, o meu melhor amigo. Os lábios deles colados, sem hesitação, sem medo. O som que me saiu da boca não foi um grito, mas algo mais baixo, quebrado, como se o ar tivesse rasgado dentro de mim. Eles afastaram-se num salto. Os olhos de Miguel arregalados, como se tivesse sido apanhado a roubar. João, por sua vez, ergueu o queixo, como se não devesse nada a ninguém. Eu queria falar, queria exigir uma explicação, mas a garganta fechou-se. O silêncio pesava mais que qualquer palavra. Miguel tentou dar um passo em minha direção. Tiago, não é o que parece. Eu recuei antes mesmo de pensar. O que parecia era exatamente o que era. Não havia explicação possível. A mentira estava estampada no suor dele, na forma como desviava o olhar. João encolheu os ombros, quase com um sorriso cínico, e aquilo doeu ainda mais do que o beijo. Saí dali a correr. Não sei como atravessei a rua sem olhar para os carros, como cheguei a casa sem cair. O peito ardia, a mente repetia a cena como um disco partido. A traição não vinha só de Miguel, mas de João também. O amigo que conhecia os meus segredos desde criança. O amigo a quem eu tinha confessado, entre lágrimas, que estava apaixonado. Mas a noite ainda não tinha terminado. Quando cheguei a casa, encontrei o meu pai sentado na sala, o telemóvel na mão, a expressão carregada. Não precisei de ouvir para saber. Os rumores já tinham chegado. A cidade é pequena, os corredores ainda mais. É verdade, Tiago? Perguntou com a voz fria, como se cuspisse cada sílaba. Andas a envergonhar a nossa família? Não consegui responder. O silêncio foi tomado como confirmação. O olhar dele encheu-se de desprezo. A minha mãe estava ao lado, imóvel, como se tivesse desaparecido por dentro. Nenhum abraço, nenhuma defesa, apenas o peso do julgamento. Senti-me mais sozinho do que nunca. Subi para o quarto, fechei a porta, mas não havia onde me esconder. O coração batia tão alto que parecia querer rebentar. Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Queria gritar, mas não tinha voz. A imagem deles, juntos, perseguia-me sem piedade. A pergunta que martelava era simples. Por quê? Por que razão não fui suficiente? Peguei no telemóvel, abri as mensagens antigas. As promessas de Miguel estavam lá, escritas em palavras que agora soavam ocas. Confia em mim, Tiago. Eu só preciso de tempo. Eu vou assumir, mas não agora. Eu acreditei em cada letra. E no fim, era tudo um jogo de medo e cobardia. Naquela madrugada, deitado sem conseguir dormir, percebi que algo tinha mudado para sempre. Não era apenas a perda de Miguel. Era o fim da inocência, a queda brutal da confiança. O mundo tinha me mostrado sem piedade que amar em silêncio não era suficiente. E se eu quisesse sobreviver, teria de enfrentar não só a traição, mas a verdade cruel. Ninguém iria lutar por mim, a não ser eu próprio. Parte 2. Os dias seguintes foram uma travessia no escuro. Na faculdade, cada olhar parecia carregar um julgamento. Bastava eu entrar numa sala para os cochichos começarem. Alguns fingiam não me ver, outros riam sem se esconder. João não se afastava de Miguel, como se quisesse provar ao mundo que não tinha nada a temer. O que antes era segredo agora estava exposto, mas não da forma que eu imaginava. Miguel não me procurou. Não enviou uma mensagem, não tentou explicar-se. A ausência dele doía tanto quanto a traição. Era como se eu nunca tivesse existido,
como se tivesse sido apenas uma sombra conveniente. A indiferença dele matava mais do que qualquer insulto. Em casa, o silêncio era uma prisão. O meu pai evitava falar comigo, exceto para lançar frases curtas e cortantes. Isto acaba aqui. Vais concentrar-te nos estudos e esquecer essas loucuras. A minha mãe, embora menos dura, também se afastava. O medo de enfrentar os vizinhos parecia mais forte do que o instinto de proteger o filho. Uma noite, quando tentei falar, o meu pai explodiu. Preferias não ter um filho do que passar esta vergonha. As palavras ficaram a ecoar na minha cabeça como facas. Nunca tinha sentido tanto desprezo vindo dele. Eu não respondi. A verdade é que, por dentro, comecei a acreditar que talvez estivesse errado por ser quem era. Na faculdade, o isolamento crescia. Amigos de infância deixaram de me cumprimentar. Convites desapareceram. Até professores pareciam desconfortáveis na minha presença. Eu era reduzido a rumores. O rapaz que enganou a família, o que se deixou humilhar por um colega. Uma tarde, ao atravessar o pátio, ouvi claramente: "Olha o Tiago, traído e ainda acha que merece respeito." As gargalhadas seguiram-me até a saída. Quis desaparecer. Foi nessa mesma semana que Miguel passou por mim sem baixar os olhos. Estava de mãos dadas com João. Sorriu, mas não era de alegria. Era desafio. Queria que eu visse, que todos vissem. Senti o corpo tremer, mas não por querer chorar. Era raiva. Raiva por ter sido usado, por ter acreditado em promessas vazias, por ter me calado tanto tempo. Nessa noite, sentei-me diante do espelho e perguntei a mim mesmo até quando iria deixar que me destruíssem. A resposta veio no silêncio do quarto. Se eu continuasse a esconder-me, eles ganhariam. Miguel teria vencido. João teria vencido. O medo teria vencido. No dia seguinte, quando um grupo me confrontou no corredor, ri da provocação. Sim, é verdade. Eu amei o Miguel. E não me arrependo. O que me arrependo é de ter confiado em quem não teve coragem de ser honesto. O silêncio caiu sobre eles. Não esperavam resposta. Pela primeira vez, senti que as palavras estavam do meu lado. Claro, não mudou tudo de repente. As críticas não desapareceram. Os olhares continuaram. Mas algo em mim começou a mudar. Descobri que falar em voz alta era uma arma. Cada vez que eu dizia a verdade, o peso diminuía. Já não me encolhia. Pouco tempo depois, um colega de curso aproximou-se. Chamava-se Rafael. Gostei do que disseste hoje. Precisamos de mais gente com coragem. Aquela frase simples abriu uma brecha na escuridão. Não era só eu. Não estava sozinho. Ainda havia dor. Ainda havia noites em claro. Ainda havia um pai que não queria olhar para mim. Mas pela primeira vez desde a traição, senti que podia lutar. Não para reconquistar Miguel, nem para provar nada a João, mas para recuperar a mim mesmo. E naquela altura, percebi que a batalha estava apenas a começar. Rafael tornou-se presença constante quando tudo o resto parecia afastar-se. No início, eu desconfiava. Depois de tanta traição, custava acreditar que alguém pudesse aproximar-se sem segundas intenções. Mas ele não forçava nada. Limitava-se a sentar-se ao meu lado nas aulas, a fazer perguntas banais, a partilhar silêncio quando via que eu não tinha forças para falar. Um dia, depois de uma apresentação, seguiu-me até a saída e disse: "Sabes que não tens de enfrentar isto sozinho." Olhei para ele, pronto para responder com ironia, mas não havia julgamento nos olhos dele. Apenas firmeza. Comecei a aceitar a companhia. Primeiro em trabalhos de grupo, depois em cafés rápidos entre aulas. O que mais me surpreendia era a forma como ele não parecia incomodado com os olhares. Enquanto outros evitavam ser vistos comigo, Rafael caminhava ao meu lado como se nada pudesse abalá-lo. Foi ele quem me convenceu a participar de um debate na faculdade sobre diversidade. Eu hesitei. A ideia de expor a minha história em público parecia insuportável, mas Rafael insistiu. Eles já falam de ti sem saberem nada. Está na hora de usares a tua voz. Naquele auditório, com dezenas de colegas a observar, a respiração falhou-me. As mãos tremiam. Mas quando comecei a falar, as palavras fluíram.
Contei sobre Miguel, sem nomes, sobre a traição e o silêncio da minha família. Não como um pedido de pena, mas como um grito de verdade. Alguns desviaram o olhar, outros escutaram em silêncio. Quando terminei, o coração parecia prestes a explodir. Rafael foi o primeiro a aplaudir. Depois outros seguiram. Não eram muitos, mas suficientes para eu perceber que o isolamento não era total. A notícia correu rápido. Miguel aproximou-se de mim no dia seguinte, furioso. Estás louco? Achas que podes expor a nossa vida assim? Olhei-o com calma. A nossa vida? Miguel, tu escolheste quando me trocaste. Agora é a minha história, e eu vou contá-la. Ele ficou sem resposta. A raiva nos olhos não escondia o medo. Pela primeira vez, percebi que não era eu quem devia envergonhar-se. Mas a vitória teve preço. Em casa, o meu pai ouviu falar do debate. A discussão foi inevitável. Chega, Tiago, não quero mais ouvir o teu nome associado a estas vergonhas. Se continuares, sais desta casa. As palavras caíram como sentença. A minha mãe tentou intervir, mas a voz dela morreu diante do olhar dele. Eu sabia que o ultimato era real. Naquela noite, sentei-me com Rafael num banco da cidade. Contei-lhe tudo. Ele ouviu em silêncio, depois disse: Se eles não te aceitam, não é porque estás errado. É porque têm medo. Mas o medo deles não pode decidir quem tu és. As palavras dele não apagaram a dor, mas deram-me algo que não sentia há muito: direção. Passei a caminhar com mais firmeza, mesmo quando o peso era grande. Continuava a ouvir insultos, a sentir o frio em casa, mas já não me encolhia. Cada vez que a voz tremia, lembrava-me do auditório, do aplauso, do olhar de Rafael. Miguel e João, antes tão confiantes, começaram a perder espaço. A relação deles, construída sobre mentiras, tornava-se alvo de desconfiança. Eu via nos olhos dos outros que a imagem deles já não era intocável. Percebi então que a verdade tem força própria. Não elimina a dor, não apaga a solidão, mas abre caminhos. E com Rafael ao meu lado, senti que o próximo passo estava à minha frente. Escolher ser eu, custasse o que custasse. O ultimato não ficou nas palavras. 2 dias depois do debate, o meu pai esperou-me à porta. Decide, ou calas-te, ou sais. Respirei fundo. Não vou voltar atrás. Ele abriu o armário e atirou-me uma mochila. Não gritou. Só fechou a porta do corredor quando eu passei. A minha mãe aproximou-se sem conseguir encarar-me. Pôs-me uma nota na mão e sussurrou: Desculpa, guardei o dinheiro. Não havia mais nada a dizer. Saí sem saber para onde ir. Liguei ao Rafael. Podes ficar no meu sofá uns dias, disse sem hesitar. Não te vou deixar na rua. Quando cheguei, não houve perguntas. Ele apontou o duche, depois a cozinha, e deixou-me em paz. A ausência de curiosidade foi a maior prova de respeito que recebi em semanas. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem do meu pai. Devolve a chave. Respondi. Fico com a minha. Bloqueei o número. O corte doeu, mas trouxe uma sensação inesperada de controlo. Pela primeira vez, as decisões eram minhas. Voltei à faculdade a meio da semana. Os comentários continuavam. Alguém publicou no grupo do curso que eu tinha inventado tudo para chamar atenção. O nome do autor não estava visível, mas o estilo denunciava João. Não respondi ali. Procurei a coordenação e formalizei uma queixa por assédio e difamação. Não foi um gesto de vingança. Foi uma linha traçada no chão. Rafael arranjou-me um turno num café perto do campus. Lavar chávenas, limpar mesas, aceitar gorjetas tímidas. O corpo cansava, a cabeça agradecia. Trabalhava de manhã, aulas à tarde, sofá à noite, sem espaço para o vazio. Isto é provisório, dizia ele. Até arranjarmos um quarto para ti. Eu pago metade da renda enquanto ficar aqui. Pagas o que puderes. O resto resolves quando estiveres firme. Numa sexta-feira, Miguel interceptou-me à saída da biblioteca. Para de te fazer de vítima. Vítima? Perguntei calmo. Estás a destruir a minha reputação. As pessoas estão a falar. Estão a falar porque mentiste. Eu só deixei de encobrir.
Ele aproximou-se, tenso. Levantei o telemóvel visível, a gravação aberta. Qualquer ameaça fica registrada. Acabou, Miguel. Ele recuou, furioso, mas sem palavras. João, que observava de longe, riu. O riso dele já não me cortava. Parecia vazio. Na semana seguinte, a Associação de Estudantes convidou-me para uma conversa aberta sobre segurança no campus. Hesitei. Rafael encostou o cotovelo ao balcão e disse: Não é só sobre ti, é sobre quem vai ouvir e perceber que também pode dizer chega. Aceitei. Na sessão, não contei detalhes íntimos. Falei de limites, de dignidade, de como o silêncio me tinha afundado. No final, uma rapariga do primeiro ano aproximou-se, a tremer. Obrigada. Pensei que estava sozinha. Percebi então que a exposição doía, mas produzia efeito real. A queixa começou a mexer estruturas. Fui chamado a prestar declarações. Mostrei mensagens antigas, registros de insultos, os prints do grupo. A funcionária foi objetiva. O processo segue. Enquanto isso, se acontecer algo, vem direto a nós. Saí dali com as pernas leves. Não por vitória, mas por saber que o jogo tinha regras e eu aprendera a usá-las. Nessa noite, Rafael chegou tarde ao café e deixou um molho de chaves na mesa. Arranjamos um quarto partilhado a 3 ruas daqui. É pequeno, mas é teu. Olhei-o sem fala. Não fiz isto sozinho, disse. 2 colegas dividiram a renda do primeiro mês. Dizem que lhes deste coragem no auditório. Assenti. Não prometi nada grandioso. Apenas, eu vou honrar isto. A mudança foi no dia seguinte. Levei a mochila e um caderno. Não precisei de mais. No corredor, o senhorio explicou regras simples. Respondi com um sim, firme. O espaço importava menos do que a ideia de pertencer a algum lugar que não me queria calado. Com a rotina assentada, a poeira começou a baixar. Os boatos enfraqueciam quando eu não fugia. O trabalho estabilizou-me. Estudava à noite com o Rafael. Ele corrigia apresentações, eu treinava a respiração para falar em público sem falhar. Não havia heroísmo, só constância. Miguel tentou outra investida, um texto anônimo, acusando-me de manipulação. Desta vez, vários colegas responderam antes de mim. Chega. Respeito. Cresce. Não precisei defender-me. A mentira perdeu terreno onde a minha história tinha nome e rosto. Recebi então uma chamada da minha mãe. Atendi em silêncio. Só quero saber se estás a comer bem, disse baixa. O teu pai precisa de tempo. Eu também, respondi. Mas não volto para o armário para lhe facilitar a vida. Ela respirou fundo. Eu sei, quando precisares, liga. Não era reconciliação, mas abriu uma fresta. Na mesma semana, a coordenação enviou-me um e-mail. O processo disciplinar avançava contra comportamentos de assédio e difamação. Nomes não confirmados, medidas preventivas aplicadas. Não sorri. Apenas fechei os olhos por um segundo. Era justiça em andamento, não vingança. Na saída do campus, encontrei Rafael à minha espera. Ficaste diferente, comentou. Fiquei eu, respondi. Ele bateu-me no ombro. A próxima etapa não é provar nada a ninguém. É viver. Olhei a rua à frente. Não havia garantias, nem final feliz pronto. Havia caminho, apoio e a certeza tranquila de que não voltaria a pedir licença para existir. O e-mail chegou numa terça-feira, audiência marcada para a semana seguinte, com a coordenação e a comissão de ética. Li 2 vezes. Rafael pousou a mão no meu ombro. Vais falar o que já disseste em público sem exageros. Chega. Preparei os documentos, capturas do grupo, mensagens antigas, o relato da abordagem à porta da biblioteca. Dormi pouco, mas acordei calmo. No dia, a sala estava composta por 2 docentes, uma técnica de apoio psicológico e 2 representantes dos estudantes. Miguel entrou primeiro, tenso. João sentou-se ao lado com os braços cruzados. Pediram que eu começasse. Contei a sequência de factos, sem adjetivos que não fossem necessários. Entreguei as provas. Expliquei como o boato se transformou em cerco e como as publicações anônimas tinham padrão. Quando terminei, o silêncio não me pesou. Eu tinha dito tudo.
Chamaram Miguel. Ele alegou impulso, medo, exposição. Disse que nunca quis prejudicar-me. A técnica interrompeu. O assunto não é o teu medo. É o efeito do que fizeste. João tentou desvalorizar o grupo de mensagens. Mostrei os prints com a mesma hora e o mesmo vocabulário que ele usava nas aulas. Não precisei acrescentar nada. A deliberação saiu no fim da tarde. Advertência formal a ambos, suspensão temporária de funções na associação e em grupos oficiais, formação obrigatória sobre assédio e conduta, ordem de não contacto comigo no campus e online. Fui informado do direito a apoio psicológico e de que qualquer infração à ordem resultaria em processo disciplinar mais duro. Assinei. Saí leve, não por vitória, mas porque a instituição tinha finalmente posto nome ao que eu vivia. No corredor, Miguel aproximou-se a 2 passos, como quem queria falar e não podia. Desculpa, disse baixo. Eu estraguei tudo. Olhei-o sem raiva. Não precisas do meu perdão para cumprir o que te foi pedido. Cumpre. Ele assentiu e afastou-se. João não disse nada. Na mesma semana, a mensagem da minha mãe chegou. Posso ver-te? Encontramo-nos num lugar neutro. Ficamos de pé algum tempo, sem abraços de convenção. Eu falhei contigo, disse ela. Não soube proteger-te. Eu precisava de ti quando tudo caiu, respondi. Ainda preciso, mas não volto a calar-me para facilitar ninguém. Eu entendo. Vou estar do teu lado. Não pedi promessas grandes. Pedi apenas respeito. Ela concordou. Foi a primeira fissura no muro de casa. No campus, o ambiente mudou devagar. Os que riam já não tinham plateia. No grupo do curso, surgiu um texto assinado. Peço desculpa pelo conteúdo que publiquei. Foi errado. O nome de João no fim. Não aplaudi. Arquivei. Rafael propôs algo novo. Vamos transformar isto em trabalho útil. Um ciclo de conversas sobre segurança e respeito, com regras claras e canais de denúncia. Aceitei. Em 2 semanas, tínhamos sala, data e cartaz simples, sem slogans vazios. Vieram estudantes do primeiro ano, finalistas, 2 professores. Eu abri a sessão com um enunciado direto. O campus não pode normalizar humilhação. Depois falei pouco, deixei perguntas, encaminhei casos para quem podia agir. No final, 3 alunos vieram pedir orientação para apresentar queixas sobre situações antigas. Senti que a minha dor tinha virado ferramenta de proteção. Isso bastou. O trabalho no café continuou. O quarto novo ganhou rotina. Estudar voltou a ser possível. Rafael e eu criamos hábitos. Correr ao fim da tarde, rever slides, treinar respostas para perguntas agressivas. Não havia urgência romântica, havia cuidado. A proximidade cresceu sem pressa. Uma noite, quando cheguei exausto, ele disse apenas: Tenho orgulho de ti. Não pedi rótulos. Respondi com um obrigado, que significava mais do que a palavra permitia. O meu pai ligou 2 meses depois. Atendi. A tua mãe insiste que eu fale contigo. Estou a ouvir. Houve silêncio. Depois, não sei lidar com isto, mas não quero perder o meu filho. Então começa por não me faltar ao respeito. Não te peço aplauso, peço limites. Ele respirou fundo. Vou tentar. Não era reconciliação. Era um início. Combinei um café. Disse que não discutiria passado, só o futuro com regras. Ele aceitou. A comissão enviou o relatório final. Medidas mantidas, acompanhamento ativo durante o semestre. Recebi também um convite para integrar um grupo consultivo de estudantes sobre bem-estar. Aceitei com a condição de não virar vitrine. Queria processos, não cartazes. Propusemos um formulário confidencial, prazos de resposta, reuniões abertas trimestrais. Foi aprovado. Miguel deixou a associação. João manteve-se na faculdade, discreto. Não os persegui, não celebrei quedas. O que eu precisava não era da queda deles. Era de não viver mais sob o medo do próximo ataque. Consegui. Num sábado, depois de uma sessão cheia de perguntas honestas, a minha mãe apareceu à porta. Trazia só a chave do carro na mão. O teu pai está a ouvir mais do que fala. Vai demorar, mas está a mudar. Eu também demorei.
respondi. O importante é não voltar atrás. Ela sorriu de leve. Não houve abraços longos. Houve combinação de um almoço com regras claras. Nada de insultos, nada de fases de conta. Acordado. Quando caminhei para casa, Rafael esperava no topo da rua. E então? Estou em paz, disse. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque nada fica sem nome. Ele apertou a minha mão, breve. Seguimos? Seguimos. Não como fuga, mas como continuidade. Estudar, trabalhar, garantir que quem vier depois encontra caminhos menos duros. O campus aprendeu a ouvir. Eu aprendi a dizer basta, sem gritar. E quem escolheu a mentira aprendeu que há consequências, não de humilhação pública, mas de responsabilidade. Foi esse o fim que eu queria, não um troféu, mas o espaço de existir sem pedir licença. Se um dia alguém me perguntar o que ficou, responderei. Ficou a certeza de que a verdade não substitui a dor, mas põe cada coisa no lugar. E com o lugar certo, o resto cresce.